Bem, vou entrevistar agora José Paulo Pérez, mais conhecido como JPP, e também coordenador-geral da Global Diffusions, um grupo de mídia que inclui as seguintes rádios: Kiss FM, Rádio Lis FM, Record FM, Algarve FM e ainda Antena Sul. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Diga-me, JPP, porquê é que escolheu a atividade de locutor de rádio para a sua profissão? Na verdade, eu não escolhi a profissão ou a atividade de locutor de rádio. Foi a própria rádio que escolheu a mim. Foi a locução que escolheu a mim. Eu comecei a trabalhar desde os 15 anos em rádio, com música, também como DJ. E fui me apaixonando, fui me envolvendo por tudo que eu descobria. Comecei com um estágio numa rádio lá no Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Rádio Bandeirantes, na área do desporto, onde eu aprendi muito. Também tive passagens pela televisão, mas sempre tive muito mais ligado à rádio em função da música editada, da música que a gente comprava nas lojas, do vinil, coisas que vocês mais novos não pegaram. E ainda existe por aí algum vinil, mas enfim, eu sou de uma época em que tudo era muito mais difícil. Hoje você fala na música da Rihanna e em menos de um minuto você tem a música da Rihanna em seu poder. Sim, claro. Então, para você, qual é que acha que é a importância da rádio na nossa sociedade, que está cada vez mais globalizada devido à televisão e à internet? É uma boa pergunta. A importância da rádio no sentido da informação, e não só da informação, de notícias, é vital. O rádio ainda é mais rápido do que o jornal, é mais rápido do que a televisão, e é mais rápido do que a própria internet em termos de informação. A parte mais importante, além dessa, da rádio é a de companhia. Se nós pensarmos que numa rua cheia de gente, muitas das pessoas estão sozinhas, apesar de estarem acompanhadas, e ampliarmos a lente, passarmos para as casas, os edifícios das pessoas, a rádio tem um papel importantíssimo de companhia. Eu costumo dizer que quem tem um rádio nunca está sozinho. Portanto, informação, companhia, e como muitos estudos já provaram, o primeiro motivo das pessoas ouvirem rádio é para saber a hora. E o segundo motivo é a companhia. Já que a informação, por exemplo, na internet, no caso da internet, a informação dura muito mais. Uma pessoa pode visitar quantas vezes quiser a página da internet e estar lá as informações todas. Na rádio já é mais complicado voltar a ouvir a emissão. Já foi assim. Hoje até é fácil voltar a ouvir a emissão. Hoje o rádio de hoje é muito diferente do rádio da minha época, quando eu comecei e quando provavelmente os seus professores também começaram. Uma das coisas que eu muitas das vezes questiono muitos alunos saídos das faculdades, formados, que vêm ter comigo a pedir emprego, como os professores que saíram das rádios, dos jornais, das televisões para darem aula nas faculdades ficam rapidamente desatualizados. Mas voltando aqui à questão, você tem que levar em consideração que você e as pessoas da sua idade são de uma geração que acham que a internet sempre existiu. E na verdade não é bem assim. Nem todo mundo tem computador. Nem todo mundo tem companhia. Então, nem todo mundo tem televisão. Mas ter um rádio é ter companhia. Nem todo mundo tem um telemóvel com internet. Nem todo mundo tem um computador. E eu continuo dizendo, o mundo não é só aquilo que a gente vê. O mundo é muito mais do que isso. Mas o rádio, por ser pequeno, transistor, não é? Ser uma coisa que as pessoas podem carregar para cima, para baixo, dentro de casa, sobe, desce. O rádio sempre está fazendo companhia. Você considera a profissão de locutor uma profissão subvalorizada nos dias de hoje? Todas as perguntas que você me faz, eu tenho que pensar no que eu vou responder. Não porque eu não saiba a resposta, mas principalmente porque eu tenho que respondê-la de duas maneiras. Eu tenho que responder para quem já tem mais de 50 anos, que é o meu caso, e também tenho que responder para quem tem a sua idade, por exemplo. Você provavelmente deve ter 20 anos. A questão de sobrevalorizar, antigamente, todo mundo que tinha um bom vozeirão, uma boa voz,
todo mundo que falava assim, encostado naturalmente, todo mundo ia para a rádio. Bastava ter uma boa voz, bastava ter uma voz cativante, uma voz de galã, e ia para a rádio. Pronto. Isso hoje mudou muito, porque hoje se dá muito mais importância ao conteúdo do que à qualidade da voz. Eu costumo dizer que o bom locutor de rádio é aquele que tem boa voz e bom conteúdo. Porque se você tem boa voz e não tem conteúdo, não adianta de nada. Se você tem conteúdo, mas não tem boa voz, você se safa. Você está a entender? Sim, claro, sim. Agora, hoje, recentemente, não é? Acontece mais um fenômeno nas rádios, que é a substituição do antigo locutor de rádio pelos animadores de rádio, né? São aquelas pessoas que algumas rádios vão buscar ao humor, enfim, a própria internet, e juntam essas pessoas num estúdio de manhã para fazer programas divertidos, animados, e não os considero locutores de rádio, considero animadores de rádio. Mas eu acho que não. Hoje em dia, a locução, o locutor de rádio não está a ser sobrevalorizado. E se falarmos em salários, então, pior ainda. Mas respondendo basicamente, não acho que é sobrevalorizado. Para você, qual é que acha que são as características principais que um locutor de rádio deve ter? As características, eu poderia enumerá-las várias características, mas eu vou escolher a principal, que é tocar o coração das pessoas. E quando eu digo tocar o coração das pessoas, eu não estou querendo ser melodramático, romântico, não. É muito difícil você, através de um aparelho, não é? Em que você não vê cara, em que você não tem imagem, não tem cor, você prender a atenção de uma pessoa. A televisão é fantástica, a televisão é o momento, é a hora, é o que está acontecendo direto na sua casa. A rádio não. A rádio é a imaginação. Então, o que acontece? Eu posso estar aqui a falar com você, posso comentar, por exemplo, esse belo móvel que está aí atrás, com todos esses copos de cristal, essa quantidade enorme de bebidas diferentes que estão aí à nossa disposição, não é? Posso fazer um comentário sobre, por exemplo, aquele garçom simpático que nos abriu a porta para entrarmos e sentarmos aqui. Posso falar sobre tudo isso, posso falar sobre a mesa, as cadeiras, posso falar sobre a toalha que está em cima, os guardanapos de pano, que hoje é uma coisa tão difícil de encontrar. Posso falar do ambiente de luz, não é? meio penumbra, um ambiente até aconchegante. Posso falar de tudo isso e as pessoas vão imaginando. E você sabe que tudo isso é mentira, porque nós estamos num quarto a conversar, sem nada. Mas todo mundo deve ter escutado e pensou realmente. Até chegaram a ver as garrafas, os copos, essas coisas todas. Modéstia à parte, este é o bom locutor. Este é a característica principal de um bom locutor. Porque, acima de tudo, um bom locutor tem que ser um bom contador de história. Você, como locutor, tem a oportunidade de entrevistar várias pessoas, desde atores, escritores, até pessoas de cargos importantes. Políticos. Mentirosos. Sim. Como é que você se prepara para essas entrevistas? Por exemplo, qual é a diferença entre entrevistar um escritor, um ator ou um político? A diferença está na profissão de cada um. Sim. Além Agora, não é? eu vou lhe responder uma coisa que provavelmente, se os seus professores ouvirem o que eu vou responder, eles vão ficar indignados. Mas também, olha, é problema deles. Eu não me preparo. Eu já entrevistei o Herman José, eu já entrevistei o Júlio Iglesias, eu entrevistei o Tony Carreira. Vamos ficar só aqui em Portugal. Todos os cantores, muitos atores, enfim, atrizes. Eu não me preparo. Por que eu não me preparo? Porque se eu for me preparar baseado no que já está publicado, eu vou fazer mais uma entrevista igual a que todos fazem. E o que eu procuro quando tenho a oportunidade de entrevistar alguém é não fazer as mesmas perguntas. É como se nós agora estivéssemos sentados numa mesa de bar e eu te apresentasse, por exemplo, o meu amigo... Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. Aquele do filme Titanic, o loirinho. Como é o nome dele? Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, exatamente. Chega o Leonardo DiCaprio. Ô, Leonardo, senta aqui com a gente. O Leonardo DiCaprio. Senta aqui com a gente. Você provavelmente ficaria nervosa, não é? Claro. Qualquer pessoa ficaria diante de uma estrela daquela. Sim. E você vai dizer o quê? Você vai ter que dizer alguma coisa. E você só vai ter a capacidade de dizer e perguntar alguma coisa se estiver preparada? Não. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado.
Agora, a melhor entrevista é aquela que nunca foi feita. É aquela em que as perguntas vão surgindo. Você pode saber muitas coisas do Leonardo DiCaprio, com quem ele já andou, com quem ele já namorou, os filmes que ele participou. Você sabe se o Leonardo DiCaprio é destro ou canhoto? Não, claro. Não. Você não sabe qual é o prato preferido do Leonardo DiCaprio? Não. Nem qual é a cor da cueca que ele usa. Aí as pessoas pensam assim, mas vai perguntar isso ao Leonardo DiCaprio? Não vou perguntar isso. Mas, se a conversa levar para esse lado e houver possibilidade, eu pergunto. Como, por exemplo, muita gente ficou assim meio surpreendida numa conferência de imprensa que o Júlio Iglesias deu no Hotel Sol Verde, há uns anos atrás. Ele tinha acabado de ser pai. De gêmeos. E eu perguntei a ele, depois de todo mundo ter perguntado tudo e mais alguma coisa, eu perguntei a ele se ele tomava Viagra. E as pessoas ficaram assim muito espantadas da pergunta, que eu achei normal. Quem é que não gostaria de saber se o Júlio Iglesias tomava Viagra? Não é? E a resposta do Júlio Iglesias ainda foi melhor do que a pergunta. O Júlio Iglesias me respondeu que eu só uso Viagra para colocar no ouvido, para não ouvir perguntas idiotas. Você quer coisa melhor do que isso? Quem é que pode ouvir isso do Júlio Iglesias? Eu ouvi. Entendeu? Sim, mas você deu exemplos assim de atores e de cantores famosos. Agora, para um político, nós temos de estar minimamente preparados para fazer as perguntas, não é? Acha? Acho que sim, não é? São pessoas. Ok, você não vai que são perguntar. cargos diferentes. Você não vai perguntar algo, né? Você não vai perguntar dos motores de avião a um jornalista, a um ministro da Economia. Claro. Exatamente. Nesse aspecto, nesse campo, você tem que estar preparado, ok? Mas é o que eu lhe digo. Se você se especializa em desporto, você tem que saber quem é o guarda-redes do Benfica, quem é o guarda-redes do Porto, quem é o guarda-redes do Sport. Tem que saber, quer você queira, quer não queira. Aliás, você tem que saber quem é o suplente de cada um desses. Você tem que saber quem é o treinador. Aí tudo bem, nesse caso tudo bem. Agora, no meu universo é muito vasto, o leque de entrevistados é muito grande. E normalmente eu não faço uma entrevista sozinho. Eu tenho sempre colegas. Os colegas preparam-se. Minimamente. Eu não me preparo. Eu deixo a entrevista ir rolando e acontecendo, e quando surge a necessidade, eu faço as perguntas que ninguém quer fazer. Portanto, respondendo a sua pergunta, procuro ler o mínimo possível, não gosto de ler entrevistas que ele já deu, porque é fatal copiar as perguntas. E acha que esse método tem dado resultado até agora? Eu acho que tem, porque você joga com a surpresa, você joga com o fator surpresa baseado naquilo que a pessoa responde. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo uma entrevista, estamos concentrados no guião da entrevista, no roteiro da entrevista, e o entrevistado dá uma resposta em que você não presta atenção e você deixa escapar ali uma situação interessante, sabe? Atenção, eu não estou dizendo, isso sou eu não estou dizendo que todos tenham que fazer assim. Sim, claro. Ok? Agora, também deve-se levar em consideração que eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, eu já faço isso há muitos anos. Sim. Ok? Então é nesse sentido. Acima de tudo, eu vou te dar uma dica e aos colegas, que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece aqui em Portugal. Você, quando vai entrevistar alguém, você tem que ouvir esse alguém. Você não tem que ficar interrompendo esse alguém a toda hora. Você tem que ouvir. Ouvir é respeitar. Respeitar é ouvir. E se você ouve e você tem um bom entrevistado à sua frente, a entrevista ela acaba por acontecer sozinha. Começa a fluir, exatamente. Agora, tem que ouvir com atenção, tentar pegar a pessoa em alguma coisa que ela disse dentro daquela frase que ninguém percebeu e você voltar atrás e vai à frente, tentar torná-la o mais interessante possível. Bem, infelizmente o nosso tempo está a acabar. É uma pena. Queria desde já agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade para me dar esta entrevista. Prazer foi meu, minha querida. E para terminar, queria-lhe só pedir assim uma pergunta fácil. Quais os seus conselhos assim para mim e para os meus colegas que estão agora a formar-se em Ciências da Comunicação? Qual o conselho que você daria para envergar neste mundo de trabalho? O primeiro conselho é humildade. O segundo conselho é resistência. Resistência ao não. Resistência à porta fechada, resistência ao e-mail não respondido, resistência à má vontade. Ter resistência
e continuar e não desistir, porque um dia a oportunidade aparece. E o terceiro conselho que eu dou a todos vocês é a coisa mais simples do mundo. Leiam pelo menos todos os dias 2 jornais. Se vão ler os jornais na internet, se vão ler os jornais no papel, isso aí é indiferente. Leiam os jornais. Vocês não precisam saber de tudo. Vocês precisam saber um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Porque a oportunidade ela aparece a qualquer momento. Eu, quando tinha a sua idade, estava na faculdade, eu tive um professor que disse que o verdadeiro jornalismo seria aquele que poderíamos fazer quando tivéssemos uma câmera sempre à nossa disposição, na nossa mão. Isso foi há sensivelmente 30 e poucos anos. Hoje todos nós temos uma câmera à nossa mão. Você hoje pode entrar em direto para qualquer televisão, em qualquer situação. Se agora acontecesse, deixa eu bater aqui, para que não aconteça, se acontecesse agora um terremoto e nós ficássemos aqui soterrados, você poderia ligar via essas aplicações que existem para uma televisão e dizer que está aqui soterrada comigo e vamos fazer um direto. Sim. Não é? Então, a oportunidade ela aparece a qualquer momento, ela aparece a toda hora. Por isso que eu digo, humildade, resistência e informem-se, procurem saber o que acontece. Em todos os níveis, procurem saber o nome do presidente da República, o nome do primeiro-ministro, o nome dos ministros mais importantes. Nem precisa saber de todos, mas dos mais importantes. Procure saber o nome do presidente da Câmara onde você mora. Essas coisas todas que, por incrível que possa parecer, nem todo mundo sabe. Obrigada, JP. Um abraço, felicidades, tudo de bom para vocês e qualquer dia a gente se encontra de novo. Obrigada pelo seu tempo.